Oi pessoal, aqui é a Nina e o vídeo de hoje é uma tag que relaciona livros aos participantes do Big Brother Brasil 21. Eu sei que BBB é um assunto bem polêmico, tem gente que acompanha, tem gente que não acompanha, mas é um assunto que está muito em alta, inclusive nas redes sociais tem se falado bastante sobre ele, inclusive por algumas questões que aconteceram, né? Eu não sou uma fã de Big Brother que sempre acompanhou, então minha história é recente, né? No ano passado que eu comecei a acompanhar, um pouco por conta da pandemia, um pouco por conta de um atestado que eu tive bem na época, então eu tava em casa meio que sem nada pra fazer. E a mesma coisa com o 21, né? Eu acabei acompanhando, no início eu tava acompanhando mais, agora eu dei uma pausada, digamos assim. Mas eu acho que toda oportunidade de falar sobre livros é legal, como tem bastante gente diferente, deu para criar umas categorias que não são tão óbvias. Tem muita gente desagradável lá, então eu tentei ver por ângulos diferentes as pessoas, né, para pegar e criar essas categorias. E também, né, tudo pode mudar, então se aqui tem alguma categoria elogiando alguém, eu só me responsabilizo por ela no dia 5/3 às 10 da manhã, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Daqui 2 minutos isso já não tá mais válido. Outra coisa quem me ajudou a criar essa tag foi a Laura do Lala Livros, então a gente tava conversando, ela gostou da ideia e várias das categorias foi ela que criou. Eu tô tentando convencer ela a gravar esse vídeo também, porque ela deu uma paralisada, né, no Instagram literário dela, mas se eu conseguir eu deixo o vídeo dela aqui, deixo o Instagram pra vocês assistirem o dela também. E todo mundo que quiser, né, que quiser responder, eu vou adorar. Quem quiser responder nos comentários, quem tiver canal, Instagram e quiser responder por lá, me marca que eu vou adorar ver. Então vamos lá, porque são 20 categorias, né, 20 participantes, esse vídeo vai ficar imenso. Tá por ordem alfabética, então o primeiro é O Arcrebiano e é para colocar um livro com um nome diferentão, né, um livro que tem esse nome diferente. Eu escolhi O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, do Murakami, que é um livro que eu adoro, eu acho o nome super diferente, é um nome que me chamou muito a atenção e eu também gosto muito do livro. Eu já falei bastante sobre Murakami aqui, então eu vou deixar na descrição o link dos vídeos em que eu falo sobre ele e deem uma olhadinha lá quem tiver mais interesse. Segunda categoria é Arthur, um livro inspirado por outro ou que sofre influência de outro livro, porque o Arthur basicamente obedece ao Projota, né, no Big Brother até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk, que foi o último livro que eu recebi pela tag, né, se eu não me engano foi em janeiro, então, ou foi fevereiro, acho que foi janeiro. E ele tem muita inspiração no Édipo, né, a história está relacionada e em vários momentos ele faz referência ao Édipo. E é um livro que eu gostei bastante, me deixou muito curiosa para conhecer outras coisas do autor. E eu ainda não li Édipo, então ele me deu curiosidade por ler Édipo também. Fica a recomendação, ele ainda não foi publicado no Brasil fora da edição da tag, mas eu imagino que vai ser, até porque o autor é bem publicado aqui. Terceira categoria é Caio, um livro com traços regionais. Eu selecionei o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Eu também recebi esse livro pela tag, mas ele tem publicado fora. É um livro que eu gosto, apesar de eu não ter amado, porque eu tinha uma expectativa muito alta com ele, mas ele certamente me deixou curiosa para conhecer outras coisas da autora. E é um livro que vai ter uma viagem aí pela região onde ele acontece. Então, além de eu achar que ele tem traços regionais na linguagem e na própria cultura, ele ainda tem essa viagem que eu acho que é super interessante. Então, fica uma recomendação bem forte. Quarta categoria, Camila de Lucas, um livro surpreendente, que te surpreendeu, né? Eu peguei o Nix, vocês vão ouvir falar muito sobre o Nix aqui, todo marcado, porque foi um livro que eu comprei, porque o Eldo me avisou que estava barato, eu já tinha visto algumas pessoas comentando sobre ele, a Ana Lu Bussular, se eu não estou enganada, mas ele foi muito mais do que eu esperava. Eu amei esse livro. Então eu não vou entrar em detalhes também, porque ele já vai ter aparecido aqui. Eu coloco na descrição o vídeo que acho que vai sair antes. E vou fazer um vídeo específico sobre ele também. Então já fica aí muito recomendado. Próxima categoria é Carla Dias, um livro que fez sucesso antigamente, né? Porque ela é a nossa eterna Tiquitita. Eu escolhi o Stoner e aqui a gente vai para uma polêmica, porque eu não li Stoner durante o hype, eu comprei ele bem depois que o hype já tinha passado, porque eu já não gosto de ler as coisas quando tá todo mundo amando. E mesmo assim,
eu não consegui terminar esse livro. Na verdade, talvez eu leia em algum outro momento, mas eu acho que eu cheguei quase na metade e eu não tava gostando, tava achando chato. E é isso, não faz tanto tempo assim, acho que não deve fazer 2 anos que eu comprei esse livro. Então, quem sabe numa outra época eu tente novamente, mas por enquanto é um livro que eu ainda não vou pegar para ler. Próxima categoria é Fiuk. E pro Fiuk eu coloquei um livro sensível, porque ele é uma pessoa que chora bastante, que é bastante afetado pelos acontecimentos. E eu coloquei O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer, que é um livro que eu amei muito, foi uma das minhas melhores leituras em algum dos anos anteriores. Eu li pro meu clube do livro e eu falo pouco sobre ele aqui. Eu li em e-book, então eu vou deixar a capinha aqui ao lado. Mas eu recomendo muito, é um livro muito delicado e muito sensível, que tem um assunto... é maravilhoso esse livro, eu recomendo muito e eu não falo muito sobre ele aqui, então eu adorei ter essa oportunidade de comentar um pouquinho. Agora, Gilberto, um livro intenso, que Gilberto é bastante intenso lá, né? O livro mais intenso, eu acho, que eu já li foi Voragem, de Junichiro Tanizaki, também é uma edição da Tag. Esse livro, já tem vídeo sobre ele aqui, então eu vou deixar aqui embaixo. Ele é realmente um livro que te pega e te coloca no meio de um redemoinho, e quando você vê, você tá lá no meio daquilo tudo. É muito intenso e é muito, muito bom. É um dos melhores livros que eu já li. Mais uma recomendação muito forte nessa tag. João Luiz. Pro João Luiz eu coloquei um livro educativo, ou que tem um conteúdo teórico, né? Porque ele é professor, ele se orgulha bastante disso. E também não sei muito mais sobre ele. E eu peguei o Caliban e a Bruxa, que é um livro que eu já tô devendo falar mais sobre ele aqui. Mas é um livro que tem muito conteúdo, que não é escrito de uma forma complexa, então eu compreendo ele como bastante didático, apesar dele trabalhar a complexidade. Então ele não é um livro que tenta resumir ou que tenta simplificar coisas que são complexas. E é um dos melhores livros de não ficção que eu já li. Juliette, um livro sem defeitos. Repito, até dia 5/3. Eu peguei O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu já comentei que eu acredito que, em termos de qualidade literária, esse seja o melhor livro que eu já li, né? Na minha opinião também, uma opinião completamente de leiga. E é uma experiência que todo mundo deveria passar. Não acho que as pessoas precisem ter medo dele, mas ele é sim um livro que é um pouco mais desafiador. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre, né, dicas aí de livros desafiadores e como eu faço para lê-los. E eu acho que ter medo do livro só faz com que você piore a experiência. Então, recomendo muito. Se você tem vontade, eu acho que a vontade é o fator decisivo, que a gente tem que ler não um livro porque as pessoas dizem que você tem que ler, mas por ter vontade. Então, se você tem vontade, não tenha medo, que vai certamente valer a pena. E é um livro que eu acredito que eu vou ler muitas vezes na minha vida, porque cada vez que eu ler, eu vou conseguir absorver mais dele. Chegamos na categoria da Carol Conká, um livro que você odiou ter lido. Pelo simples fato de que eu detestei conhecê-la mais a fundo. Existe uma frase, né, eu acho que é do Milor Fernandes, que diz: como são adoráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. E é mais ou menos por aí que eu penso, mas enfim. O Morro dos Ventos Vivantes, né? Vocês estão cansados de saber que eu nunca terminei esse livro. Vou terminar um dia só para poder falar com mais propriedade que eu detesto ele. É um livro que eu não gosto da história, eu não gosto da escrita, eu não entendo as coisas nele. E enfim, opinião pessoal, se você gosta, respeito. Inclusive a Laura, que ajudou a fazer essa tag, ama o Morro dos Ventos Vivantes, mas eu só consigo colocar ele nessa categoria. Dos livros que eu li, é o livro que eu mais não gosto. Keiline, um livro que te fez chorar feio, por conta ali do meme dela na primeira semana, né? Eu não sou uma pessoa que chora de verdade muito fácil com livros, mas tem um livro que me fez chorar como criancinha, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu acho que tanto a história, quanto a escrita, quanto o momento em que eu li, tudo colaborou para que fosse um festival de lágrimas. Eu chorei muito com esse livro. Então, O Peso do Pássaro Morto. Eu não tenho ele aqui porque eu li no Kindle Unlimited. Literatura nacional contemporânea, muito boa, recomendo demais. Também foi uma das minhas melhores leituras do ano em que eu o li. Lucas Penteado, um livro que você estava gostando, mas não finalizou. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Por quê?
porque eu comecei a ler esse livro no início da pandemia e tinha muita semelhança com a realidade e provavelmente ainda tem, por isso que eu não retomei. Eu acho que eu li, aqui ó, 70 páginas dele e vou aguardar para lê-lo em outro momento. Eu tava gostando muito, mas estava bem pesado para mim. Próxima categoria, Lumena. Para Lumena eu coloquei um livro difícil ou que tem uma linguagem mais difícil, por conta do academicismo dela, né, das frases feitas para que apenas algumas pessoas compreendessem o sentido. Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu já comecei a ler, mas eu achei um pouco complexo. É um livro que eu acho que eu vou ler numa leitura coletiva, com livros de apoio, porque eu acho que é uma jornada um pouco mais complexa, tanto pela linguagem quanto pela própria temática, né, pelo que ele aborda. Então, Simone de Beauvoir com O Segundo Sexo, que eu acho que tem tudo a ver com a Lumena, ela ia adorar estar nessa categoria, inclusive. Próxima categoria, Nego Di, um livro polêmico ou que fale sobre um assunto polêmico. Lolita, do Nabokov, não sei se dá pra vocês verem, porque não tem escrito na capa o meu, ao contrário, é assim. É um livro que tem um assunto super polêmico, ele é muito polêmico pela escrita, e eu gravei um vídeo sobre ele, mas é um dos vídeos que eu menos gosto dos que eu gravei, porque eu gostei muito desse livro ao mesmo tempo que ele tem toda essa complexidade na temática, então eu fiquei muito confusa para gravá-lo. E enfim, quem quiser dar uma olhadinha, não me critiquem, porque eu sei que o vídeo ficou um pouco... eu tava meio aleatória assim no vídeo. Mas recomendo muito Lolita, eu gosto demais desse livro. Pouca, um livro que aparece pouco. Eu pensei tanto no sentido de que nunca é falado, né, pelas pessoas, quanto no sentido de que eu não falo muito. Então eu peguei o sentido de um fim, do Julian Barnes, que foi uma das melhores leituras para mim no ano que eu li e que eu acabei meio esquecendo. Então hoje eu até me questiono se ele ainda seria uma das melhores leituras, mas eu gostei bastante dele, ele veio pela tag e eu quero muito ler outras coisas do Julian Barnes, porque esse aqui é um livro bem curtinho e bem impactante, que não é muito falado nem, né, no cenário, nem por mim. Projota, um livro que te decepcionou ou um livro do qual você esperava mais, porque eu sinceramente admirava o Projota e esperava outras coisas dele. Não me apedrejem, eu coloquei O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Não detesto esse livro, não acho ele ruim, eu entendo os motivos pelos quais as pessoas gostam muito dele, diferente do Morro dos Ventos Vivantes, mas ele foi um livro que eu achei meio plano, assim. Pra mim ele foi um pouco chato a leitura e a questão de gosto pessoal mesmo. Então foi um livro que eu tinha uma expectativa muito alta por ele ser preferido de muita gente que tem gosto parecido com o meu, inclusive, e ele não atendeu essas expectativas, mas de forma alguma é um livro que eu acho ruim, eu só acho ele meio chato mesmo. Tá acabando, prometo. Rodolfo, um livro sobre amizade, então ali por conta da amizade dele com o Caio, né? Eu coloquei Ratos e Homens, de Steinbeck. Gente, me dá vontade de chorar só de lembrar desse livro. É um livro muito, muito bom. Eu não acredito que eu ainda não li outras coisas do Steinbeck. Eu até tinha começado, né, As Vinhas da Ira, mas é um calhamaço, então eu preciso fazer essa leitura com um pouco mais de planejamento. Mas se você não conhece Ratos e Homens, conheça. Eu também li no Kindle, então vou deixar a capinha aqui. É um livro sobre amizade, mas é um livro sobre muito mais do que isso. E, gente, amo Ratos e Homens. Recomendação muito forte. Sara, um livro policial ou de investigação, né? Por conta ali também dos memes dela espionando, porque espionagem eu achei meio difícil. Eu escolhi A Promessa e a Pane, do Frederic Dürrenmatt, que veio pela tag também, mas ele tem publicado fora da tag. Eu não sei se com as duas novelas juntas, mas tem. Esqueça tudo que você conhece sobre romance policial. Ele não tem nada a ver com esse romance policial norte-americano que a gente vê por aí. Não sei explicar isso aqui, mas é uma obra-prima. Eu gostei muito disso aqui, fiquei chocada por nunca ter ouvido falar antes de receber pela tag. É super filosófico, ao mesmo tempo pessimista e tem a pegada policial. Então, eu recomendo muito, tanto se você gosta do gênero, quanto se você não gosta, porque ele é diferente ao mesmo tempo que ele tá enquadrado aí no romance policial. Thaís, um livro que você comprou e esqueceu de ler. Gente, Fome, do Knut Hamsun. Eu
tava obcecada por esse livro quando eu comprei. Eu tava fazia muito tempo querendo, ele não era um livro barato, eu demorei para conseguir comprar. Quando eu comprei, eu pensei, nossa, vai ser minha próxima leitura, sem dúvidas. E isso já deve ter uns 5 anos, ou 4. E agora, essa tag me lembrou, né, de colocar ele na lista. Eu vou gravar ainda hoje um outro vídeo, não sei qual que vai sair antes, em que eu vou mostrar uma nova organização que eu vou fazer aqui na minha estante, pra tentar, né, fazer a leitura de alguns livros que estão empacados, e esse é um deles, porque eu não sei por que eu ainda não li esse livro. E por último, o VTube seria um livro de um autor jovem. Eu procurei bastante e eu não encontrei nenhum, assim, muito jovem, no sentido bem mais jovem do que eu. Então eu coloquei a Sheilis Manioto, que tem mais ou menos a minha idade, acho que ela é um pouquinho mais velha que eu, com o Desesterro, que faz tempo que eu não falo sobre esse livro aqui. Foi um livro que ganhou premiação na época. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Literatura brasileira contemporânea, sensacional. É um livro muito delicado, muito triste. Me dá vontade de reler todas essas coisas quando eu faço tag assim falando sobre livros que eu li há mais tempo. Então é um livro que eu gosto muito, que eu recomendo demais. Diferente da VTube, que eu não gosto. Mas, enfim, como eu comentei, eu não quis levar o pé da letra ali, gostar ou não gostar dos livros com relação às pessoas, porque senão eu só ia falar mal de livro aqui. Eu acho que eu nem tenho tanto livro que eu não gosto pra falar mal quanto tem categoria aqui. Essa foi a tag, eu espero que vocês tenham gostado. Convençam a Laura aqui nos comentários a gravar também, porque ela me incentivou a fazer e me ajudou nas categorias. Vou adorar todo mundo que responder aí. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. A gente se vê no próximo.